De um caso para outro, agora vou entrar no assunto polêmico e ó, é um dos principais assuntos do nosso programa. Queria que você acompanhasse com calma para você entender e para não parecer que a gente está tentando achar pelo em ovo. Não é essa a questão. A questão é: leis existem para serem cumpridas, independente de quem seja, não é? Leis existem para serem cumpridas. A gente volta a falar de mais um caso aqui na cidade de Londrina, onde um patrimônio tombado, patrimônio histórico, é pintado sem autorização, as coisas são feitas sem autorização e a Bruna Mello chega trazendo mais detalhes até para quem está em casa e entender melhor. A Bruna foi até a praça e traz para a gente o que está acontecendo por lá. Onde é essa praça, Bruna? Já vejo que é a Rocha Pombo, mas só para a gente posicionar para quem está em casa, não é? E qual a situação que a gente traz nesse momento? Exatamente, é a Rocha Pombo, pertinho do terminal central ali na Benjamin Constant. E chama muita atenção, primeiro pelas cores, né, que são cores bem chamativas, e porque surgiu uma dúvida. A pessoa que passa por ali, que não fica vasculhando essas coisas, pode até achar, pô, que bacana, a prefeitura cuidando da cidade, CMTU foi lá pintou os bancos e tudo mais. Só que esta ação, ela precisava ter sido comunicada a vários órgãos. Por quê? A Praça Rocha Pombo, ela é tombada como patrimônio do Estado, patrimônio histórico do Estado. E para fazer qualquer intervenção ali, qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer pintura que seja, tem que passar por aprovações do Estado nesse caso. Porque precisa ser muito correto, porque cada material precisa de uma tinta de uma forma, as cores devem ser de acordo com a história daquele local, elas precisam honrar tudo que é feito ali nessa praça, na Rocha Pombo. E mais um detalhe. A Praça Rocha Pombo é integrada ao Museu de Arte de Londrina, que é a antiga rodoviária. E o Museu de Arte de Londrina, aí já tem uma coisinha, um andar acima, que a gente chama, né? Ele é um patrimônio cultural nacional do Brasil. Ele é assinado por Carlos Castaldi e Vila Nova Artigas, que são dois nomes da arquitetura aí muito importantes, e então o prédio foi tombado como patrimônio nacional. E por isso precisa de uma autorização do IPHAN, que é um órgão nacional, então. Porque o paredão ali, a gente vê pelas imagens, foi todo pintado de amarelo, os bancos foram pintados de vermelho, de azul, de verde. E isso, embora chame atenção e algumas pessoas tenham sim gostado, não pode ser feito dessa forma, porque tira ali a atenção e precisa ter uma união entre as duas construções. Sobre isso, nós conversamos com a arquiteta Priscila Henning e ela explica por que não pode, é bonito, tudo bem, mas por que não pode e o que deveria ser feito nessa ocasião. Vamos entender o que a profissional, uma doutora em arquitetura, explica para a gente saber melhor o que deveria ter sido feito aqui na cidade. É que são bens tombados, né? Então, estando tombados, eles precisam passar pela análise do órgão que fez aquele tombamento. Então, quando há esse reconhecimento, por exemplo, pelo IPHAN, que é o órgão que cuida do patrimônio de interesse nacional, é assim uma honra muito grande a gente ter esse tipo de monumento aqui na cidade. Então, é importante que esse monumento tenha a sua visibilidade garantida e que essa ambiência no entorno não compita, né? Que não interfira nessa visualização. Então, a gente tem que manter, assim, por exemplo, condições para que esse edifício tenha um certo destaque e que aquele ambiente siga, né, essas diretrizes de tombamento. Não é uma praça lúdica de lazer, que tem um parquinho infantil, por exemplo, né? Ali é uma praça, tem um chafariz, e ela tem justamente, quando ela foi tombada pelo Estado do Paraná, ela foi tombada justamente por ela ser esse elemento de integração na paisagem entre os dois museus, né? E ter essa composição paisagística em relação ao monumento do Artigas. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer escolhas. Essas questões já estão sendo recorrentes na cidade, né? A gente já vem de outras experiências, já houve tentativas de diálogo, já houve recomendações, já houve uma série com vários outros órgãos da cidade, sem que haja essa abertura para o diálogo. E aí é importante ficar atento às competências, né? São competências compartilhadas, de um espaço compartilhado. Eu acho que é muito importante que isso não caiba apenas uma única pessoa tomar uma decisão, né? Sem que essas questões todas sejam levadas em consideração. Assunto polêmico levantado pelo nosso produtor Rodolfo Salum também, buscando mais informações junto com toda a nossa equipe. Bruna, essa praça, como você disse,
é um patrimônio tombado pelo Estado, não é? Não é nem de competência do município. Quem é responsável é o IPHAN, que já se pronunciou sobre isso? Exato, Buganza. Eu até aproveito para me corrigir, porque durante o destaque do Cidade Alerta, eu disse que a CMTU, ela teria enviado para nós uma resposta. Mas não aconteceu, nós não tivemos um retorno da CMTU. Quem enviou uma resposta para nós foi o IPHAN mesmo. E eu vou aqui acompanhar para vocês terem noção que isso se trata de lei. Então não é que nós estamos querendo criar polêmica aqui, são leis. Nós temos aqui que, se tratando de bens pertencentes à União, aos estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. Então, isso pode acarretar em uma multa para o município. Sem prévia autorização também do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança do que foi tombado, fazer uma construção, fazer uma alteração, porque também pode ter uma pena. Desta forma, então, conclui a resposta que nós tivemos. A intervenção neste bem tombado necessariamente precisava de uma conversa prévia com os órgãos nacionais para ter essa autorização. E por isso pode comprometer todo o ambiente ali. E então eles de uma forma bem assim, pontual, eles falam, deveriam ter falado com a gente sim. Não pode fazer, pegar e pintar assim, de uma forma sem um planejamento, eles não tinham conhecimento sobre isso, inclusive nossa produção que comunicou, e agora nós vamos acompanhar também esse caso para a gente saber o que vai ser feito e também aguardamos uma resposta do município. Buganza. Obrigado, Bruna, pelas informações. Existe uma relação bem diferente de você olhar e ver que realmente foi feita uma manutenção no local. Você fala, a grama está mais curta, né? Foi pintado o espaço e até gostei, achei que ficou bonito, colorido assim. Essa não é a questão. A questão é que é um patrimônio histórico, como a concha acústica, não é? Como outras regiões da nossa cidade, como o espaço próximo do Ouro Verde no Calçadão, que não podem receber a manutenção como a prefeitura bem entende. Existem regras, existem leis a serem seguidas e por conta de não seguir, o município inclusive pode ser multado e por isso a denúncia sendo feita.